Glória a Deus, bom dia, bem-vindo a mais um culto online da Paz Church Carapicuíba. Hoje é um domingo muito especial, porque além de um culto especial, que é hoje o dia que o Senhor fez, nós também teremos a nossa ceia. E também é muito especial, porque hoje também é o domingo de Páscoa. Que bacana, que joia que nós estamos reunidos. Eu sei que você está com a sua família aí reunido na sua casa. Sei que você já preparou os elementos para a nossa ceia, o pão, o suco da uva. E no final dessa palavra nós teremos a nossa santa ceia em família. Que joia, então deixa tudo aí no jeito. E depois da palavra, no finalzinho deste culto, nós vamos participar da ceia online, mas eu tenho certeza que será maravilhosa, eu tenho certeza disso. Eu quero te pedir por alguns segundos, você fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e você orasse ao Espírito Santo, pedisse a Ele que Ele pudesse então falar ao seu coração através desta palavra, que essa palavra ela possa ser possa ser revelada no seu coração, que ela possa iluminar o seu entendimento e a sua alma no nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por este culto online. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está assistindo agora este culto. Eu quero declarar, Senhor, o Teu favor, a Tua graça liberada sobre cada ambiente onde os meus irmãos estão. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa traduzir essa palavra no coração dos meus irmãos e o poder, a unção e a graça do Senhor possa transformar as nossas vidas de dentro para fora. Eu já declaro, Senhor, no nome de Jesus, nós não seremos mais os mesmos depois dessa palavra. Muito obrigado pela Tua unção e pela Tua graça no nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é celebrando a Páscoa. Celebrando a Páscoa. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe conosco. Aqui é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 ao verso 8. Nós vamos ler o que diz a palavra de Deus e diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, pessoas que nem eram judeus, não eram israelitas, mas está falando que havia a celebração da Páscoa. Está dizendo, celebrem a festa, celebremos então a festa, dizendo que Jesus era o Cordeiro Pascual. Mas o que tem a ver isso com a Páscoa? Primeiro que a Páscoa, quando Paulo está falando da Páscoa, está falando de um episódio que aconteceu há centenas de anos atrás, deste momento onde ele estava escrevendo a igreja de Corinto, estava falando sobre a Páscoa que os judeus pela primeira vez celebraram. O episódio onde aquele povo que estava escravo na terra do Egito, eles foram libertos pela mão poderosa do Senhor. E naquele dia de passagem, de escravidão para um povo livre, que foi celebrado a Páscoa pela primeira vez. Então essa data que Deus determinou ao povo israelita se tornou então uma festa anual, onde Deus deu e estabeleceu como deveria fazer, que hora deveria começar, como se preparar, o que comer. Deus deu cada detalhe ao povo israelita para que pudesse, então, anualmente comemorar a Páscoa. Eles deveriam, então, imolar um cordeiro, comer ervas amargas, preparar os pães ázimos, que eram os pães sem fermentos. Mas Paulo, ele fala aqui que ele fala aos Coríntios que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro Pascual. No Velho Testamento, ele ilustra o que é o novo
e o Novo Testamento, ele explica o que é o Velho. Então, tudo que está escrito no Velho Testamento, a palavra de Deus diz que é como sombra daquilo que haveria de acontecer no nosso tempo, através de Jesus. Por isso que Paulo fala, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Em Hebreus 10, verso 1, diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Também aos Colossenses capítulo 2, verso 17, diz, essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, onde está escrito sobre a Páscoa? Em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 20. Eu vou fazer essa leitura, uma leitura um pouco longa, mas não perca nenhum dos detalhes do que a palavra de Deus está falando aqui como a direção para a celebração da Páscoa. Diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pães sem fermentos. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu os tirei, os exércitos de vocês, do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Este episódio aponta para o sacrifício de Jesus. Esse episódio que nós lemos, dessa instrução do Senhor ao povo do Egito,
Ele aponta completamente para o sacrifício de Jesus. Isso é uma convergência bíblica, porque toda a Bíblia ela aponta para Jesus, toda ela está dizendo sobre Jesus. O exemplo é quando Abraão ele foi sacrificar Isaque a pedido de Deus, levou então o menino a um alto monte e naquele caminho Isaque faz uma pergunta para o pai, porque estava acostumado a ver o pai sacrificar o Senhor. Disse: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos também aqui o fogo, mas está faltando um elemento, está faltando o animal do sacrifício. Então Abraão, ele fala a Isaque: Isaque, Deus proverá o cordeiro para si. Ali Abraão estava apontando já para Jesus, estava apontando para o sacrifício de Jesus. Inclusive Jesus, ele fala sobre isso. Em João 8,56, Jesus declara: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. É como se o pai estivesse dando um vislumbre para Abraão naquele momento, do sacrifício de Jesus, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Da mesma forma, quando Moisés estava no deserto e o povo murmurando contra Deus e contra Moisés, então houve uma praga ali no deserto, a praga de serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que estavam matando muitas pessoas, mas muitas pessoas, e o povo se arrependeu diante do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Moisés, funda então agora uma imagem como de uma serpente, coloque em uma haste e levante essa haste no meio do arraial. Quem for mordido pela serpente deverá olhar então para aquela serpente de bronze, e quando olhar para aquela serpente de bronze, ele será curado. Daquela mesma forma também estava expressando Jesus, estava mostrando algo que ia acontecer, porque Jesus também declara em João 3, 14 e 15 assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quando Jesus foi levantado naquele madeiro, naquele dia da expiação de Jesus, da morte de Jesus, então todos nós agora olhamos para Ele, vemos o nosso pecado, o veneno na nossa vida, e quando nós olhamos para Jesus, nós somos sarados, nós somos curados. Isso é convergência bíblica, isso é muito, muito interessante. Então todo aquilo que aconteceu com o povo do Egito na saída, celebrando a Páscoa, aconteceu também com Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Marcos capítulo 11, fala da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Estava chegando os últimos dias de Jesus então, ele estava prestes a preparar a ceia com seus discípulos. Então ele mandou 2 dos seus discípulos entrarem na cidade e encontrarem um jumentinho. Disse: vocês vão encontrar um jumentinho novo, ele está amarrado, vocês desamarrem ele e tragam para mim. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo aquilo, diga: o mestre precisa dele, mas irá devolver. E da mesma forma como Jesus falou, aconteceu. Os discípulos encontraram ali aquele jumentinho, trouxeram a Jesus, então eles selaram aquele jumentinho, colocaram um pano sobre ele, e Jesus então sentou sobre aquele jumento e entrou na cidade de Jerusalém. Enquanto estava entrando, as pessoas colocavam suas vestes no chão, colocavam ramos de palmeira no chão para Jesus passar, e a multidão, elas gritavam: Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer salve-nos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Naquele momento estava também se cumprindo uma profecia que Zacarias 9:9 disse que o Filho de Deus, o Messias, ele entraria sobre um jumentinho na cidade de Jerusalém. Isso aconteceu. Jesus então entrou no mesmo dia em que o cordeiro lá atrás, quando o povo estava saindo do Egito, que Deus mandou separar um cordeiro, naquele mesmo dia Jesus estava entrando em Jerusalém, como se estivesse então sendo separado, o cordeiro de Deus sendo separado agora. Todas as pessoas exaltando a Jesus, gritando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, se curvando diante dele, sendo separado então para o sacrifício. Então, toda essa convergência bíblica, se você pegar o livro do Evangelho de Marcos, a partir do verso 11, você vai vendo que como casa exatamente as datas, até o 14º dia, aonde o cordeiro ele seria realmente morto, tudo isso
casa com a vida de Jesus. Então, durante esses 4 dias, Jesus ficou em Jerusalém. Jesus fez a ceia com os seus discípulos e depois disso ele foi para o Monte das Oliveiras, aonde ele foi preso. Ali é onde Jesus foi preso, levado então para julgamento. E lá com o povo do Egito, quando mandava separar o cordeiro, ele precisava ser perfeito. Então esses 4 dias, do 10º dia até o 14º dia, era o tempo para se analisar o cordeiro, para ver se não tinha mancha, se o cordeiro não tinha nenhum defeito. Então Jesus, quando ele foi preso, ele foi interrogado. Em Lucas 23, verso 4, diz: então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Pilatos foi aquele que disse: este cordeiro é perfeito. Este cordeiro é perfeito. E dizia também que o cordeiro ele precisava ser sacrificado à tarde, ao pôr do sol, no final da tarde. E Jesus, ele morreu. A palavra de Deus diz em Mateus 27, 45, que houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Depois disso, Jesus, ele morreu. Queridos, há tantas convergências, tantas provas sobre Jesus e sobre a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E Êxodo 12, do 3 ao 4, diz que o cordeiro era para a família, não era para comer sozinho, não era para participar da Páscoa sozinho. Nós não podemos comer do Cordeiro Pascual chamado Jesus sozinho. Jesus, ele é o nosso Cordeiro para nós partilharmos com as pessoas. Por isso que é importante nós compartilharmos Jesus, de falar sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, dividirmos também com as famílias. Também no Êxodo 12, verso 7, diz: tomarão do sangue e pô-los nos umbrais e na verga da porta. Aqui fala de apropriação, de tomarmos posse do sangue que nos purifica, que nos guarda. O sangue de Jesus, ele tem poder. Quando Pedro fala que nós não fomos comprados através de coisas perecíveis, Pedro diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. No sangue está a vida. Quando nós nos apropriamos então do sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos cobre, o sangue que nos liberta, quando nós tomamos posse, temos consciência do poder do sangue de Cristo, nós podemos desfrutar então do Cordeiro Pascual, desta Páscoa, essa passagem de uma vida de derrota, a passagem de uma vida de escravidão, uma vida de morte, agora para uma vida repleta, plena no Senhor. Nós devemos nos apropriar. Em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então fala de apropriação, tome posse da vida eterna. Isto é pela fé. Mas também fala outros elementos da Páscoa, fala do pão sem fermento. O que seria o pão sem fermento? Está falando sobre santidade, sobre vida íntegra, sobre transparência, sobre sinceridade e sobre verdade. O pão sem fermento. É o que Deus espera de mim e de você. Espera que nós vivamos uma vida com Cristo, mas uma vida transparente, uma vida de santidade, uma vida na luz. Porque se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra nos garante isso. Mas tem um outro elemento também, que são as ervas amargas. Ervas amargas. Ninguém gosta de erva amarga. Eu lembro
quando morava no interior, que tinha uma erva amarga muito em abundância lá, que era a chicória. Chicória é extremamente amarga. Havia algumas pessoas que comiam, mas é amarga. Quem gosta de ervas amargas? Poucas pessoas, porque quando é o amargo, nós queremos logo rejeitar. Mas o amargo, ele fala sobre arrependimento, de nós vivemos uma vida arrependida, esta amargura por causa do pecado. Então as ervas amargas lembravam os israelitas do tempo da escravidão, para eles nunca esquecerem de onde foi que Deus os tirou, de onde Deus os tirou. Assim também nós podemos desfrutar do Cordeiro Pascual e este elemento que é o arrependimento. Nós olharmos para trás, olharmos para a nossa vida, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou, e quando nós olhamos para trás, nós não queremos voltar para aquele lugar, nós não queremos voltar atrás, nós não queremos prosseguir para aquilo que está diante de nós. A palavra de Deus também diz que esse cordeiro, ele deveria ser assado, ele não poderia ser cozido, ele não poderia ser comido cru, não, ele deveria ser assado. O que isso nos mostra? Que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas eu não gosto de carne assada, eu prefiro ela cozida, eu prefiro ela crua. O Evangelho não é uma adaptação a nós. Na verdade, nós nos adaptamos ao Evangelho e não o Evangelho a nós. Então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Muitas pessoas tentam relativizar o Evangelho, olhando para a palavra de Deus e procurando espaço onde eu posso adaptar o Evangelho à minha vida, a vida que eu vivo. E na verdade Deus quer que nós nos adaptemos então àquilo que a palavra de Deus diz. Isto é o cordeiro assado. Também diz que deveria comer a cabeça, as pernas e as vísceras. Muitas pessoas dizem, credo, eu não quero comer essas partes do churrasco, do animal, não, eu quero comer só a picanha, eu quero só a parte nobre. Mas o Senhor está dizendo aqui, precisa comer cabeça, perna e vísceras. O Cordeiro Pascual, ele precisava ser consumido de forma integral, O cabeça tem a ver com a nossa mente, como renovar a nossa mente. Em Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós precisamos renovar a nossa mente, renovar pela palavra de Deus. Cabeça tem a ver de nós nos submetermos à verdade de Cristo e termos a mente de Cristo então. As pernas falam sobre a nossa forma de viver, nossa forma de andar, esta vida com Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 8:29 que Ele nos predestinou. Em 1 de João 2:6 diz, quem está nele deve andar como Ele andou. 1 de Pedro 2:21 diz, Ele deixou pegadas, pisadas, para que nós então pudéssemos seguir a Ele, seguir ao Senhor. Então as pernas, as vísceras, e as vísceras têm a ver com o nosso íntimo, o nosso coração, os nossos sentimentos, as entranhas, o sentimento do coração. Nos Salmos diz, de noite esquadrinho os meus rins. Em Filipenses 2:5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As entranhas têm a ver com aquilo que está lá dentro de nós. Não é coisas que as pessoas veem, mas que está lá dentro do nosso coração. São sentimentos talvez guardados, sentimentos que nós não vamos expor, mas está lá guardado. Será que Deus tem acesso então aos nossos sentimentos? Será que nós podemos então mostrar para o Senhor? Será que os sentimentos de Deus então podem brotar dentro do nosso coração? Isso são as entranhas. A palavra de Deus também dizia aos israelitas, e hoje trazendo para a nossa Páscoa, diz assim, não deixe dele até pela manhã, coma dele hoje, não deixe para depois. O Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, ele deve ser consumido hoje, agora. Muitas pessoas dizem, não, eu não quero Jesus agora, eu não quero desfrutar de Jesus agora, eu quero guardar para depois.
Quem sabe amanhã, quem sabe quando eu estiver mais velho, quem sabe quando eu enjoar desta vida que eu levo, então eu vou atrás do Cordeiro Pascual, aquele que liberta, o sangue que liberta, mas agora eu não quero. Quero dizer para você que o Cordeiro Pascual ele está disponível para nós, Jesus está disponível para nós hoje. Então aproveite do Senhor hoje, não deixe passar. A palavra de Deus dizia, olha, não deixe nada para o outro dia. E diz, coma depressa. A passagem para uma peregrinação. Quando nós fomos resgatados da nossa velha vida, da morte, do mundo, e nós conhecemos o Senhor, nós desfrutamos desta passagem da morte para a vida. Então, nós podemos e devemos fazer isso depressa. Muitas pessoas dizem, não, eu vou me convertendo aos pouquinhos. O Senhor está nos chamando para tomar uma decisão firme e constante. Decisões firmes com o Senhor nos levará para outros níveis rapidamente. Então nós precisamos comer do Senhor e desfrutar dele depressa, rapidamente. Nós devemos sair apressados daquilo que nos prende, daquilo que nos rodeia, daquilo que amarra as nossas vidas, que prende as nossas pernas, que atam as nossas mãos. Nós não podemos deixar que o pecado que tão de perto nos rodeia, nos prendam então. Nós precisamos romper com o pecado, olhar para o autor e consumador da nossa fé e viver a vida que Deus tem para nós de forma integral, de forma íntegra. Esta é a palavra de Deus. Então tudo que foi escrito aos israelitas em Êxodo 12, agora também nós podemos ver que converge tudo para Jesus. Jesus então é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, que está disponível para todo aquele que se arrepender. Hoje é o dia da Páscoa, estamos celebrando a Páscoa em família, você está com a sua família aí, mas também é o dia da Santa Ceia. Então nós vamos celebrar a ceia agora. Pegue o pão, pegue também o seu copo com o suco da uva. Eu quero ler o texto com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 31. Diz assim, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, falando sobre a ceia. Então, falando que na noite que o Senhor foi traído, na noite mais difícil da vida de Jesus, talvez não foram os pregos nas mãos e nos pés, foi o abandono dos seus amigos. E Paulo ele deixa claro, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele convidou os seus amigos, os seus discípulos, para uma refeição, para fazer a Páscoa, para passar a Páscoa com ele. Olha que amor, que amor. Ele já sabia que ele seria entregue para ser morto, que nenhum dos seus discípulos ficaria do lado dele, que ele foi traído por um dos seus principais discípulos, que o outro que ele estava contando, então, para ser o seu sucessor, ele ia negá-lo 3 vezes, meu Deus do céu. Mas Jesus, que amor foi este? Jesus, ele fez a ceia com os seus discípulos, ele amou cada um deles até o fim, e ele nos ama hoje, ama você, ama a sua casa. Então pegue este pão. Então o Senhor Jesus diz, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e tendo graças,
partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O corpo de Cristo, ele foi moído pelas minhas e pelas suas transgressões. Então você pega este pão agora, um pedaço deste pão, reparta com seus familiares e nós vamos comer do corpo de Cristo. Semelhantemente, após cear, após comer o pão, ele tomou o vinho, o suco da uva. Ele disse: isto é o meu sangue, este é o meu sangue, que é dado em favor de vocês, que é vertido em favor de vocês. Esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que se reunirem, comerem do pão e tomarem do cálice, vocês anunciam a volta do Senhor, anunciam a morte do Senhor, melhor, a morte do Senhor até que Ele venha. E nós vamos tomar agora do cálice. Pegue o seu copo e tome do cálice do sangue de Cristo. Glória a Deus. Você participou da ceia do Senhor. Além de um símbolo, há um poder enorme liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa. A ceia tem a ver com comunhão. A ceia tem a ver com participação do corpo de Cristo. Quando disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Está dizendo: faça tudo o que for necessário para não perder a comunhão com o corpo, para não perder a comunhão com o cabeça chamado Cristo. Você participou desse momento, da ceia do Senhor, deste culto online, mas eu quero também deixar um recado para você. Talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca fez a decisão de seguir a Jesus. O Senhor está hoje disponível para você, está disponível para nós. Eu quero te ajudar a fazer essa decisão hoje, a participar da Páscoa, desta passagem da sua velha vida para uma nova vida, para a vida que Deus preparou para você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero te desafiar, coloque a mão sobre o seu coração. Se você deseja também voltar para a casa do Pai, talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor, esse é o tempo para você voltar. Volte hoje, volte agora para Ele. E nós vamos orar juntos, eu quero te ajudar aqui a orar junto com você. Diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu tomo uma decisão, eu decido entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego todo o meu passado, eu entrego o meu presente, mas eu entrego também o meu futuro nas Tuas mãos. Eu te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. O Senhor é o meu Cordeiro Pascual. O Teu sangue me livra de todo pecado, me purifica de todo pecado. Pai, obrigado pelo Teu amor por mim. Obrigado por ter dado o Seu único Filho para morrer no meu lugar, para que hoje eu pudesse ter a salvação. Muito obrigado. Coloque a mão também sobre o seu coração e diga assim: Espírito Santo, eu decido hoje entregar as chaves desta casa nas Tuas mãos. Eu te convido, Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Transforma minha vida de dentro para fora. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para honrar e glorificar ao Pai. E que Jesus seja glorificado também através da minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que decisão maravilhosa. Quero te dar os parabéns porque esse é o primeiro passo para uma nova vida. A vida que Deus tem para você. Se você fez essa decisão, eu quero te pedir um favor. Mande um WhatsApp para nós, para o número que está aparecendo aí na sua tela. 95945-9864. Diga: eu entreguei minha vida a Jesus, coloque o seu nome completo, ou eu estou me reconciliando com o Senhor, diga também lá o seu nome. Nós queremos fazer contato com você, nós queremos conectar você ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus.
Então não deixe passar isso, mande um recado para nós. Se você precisa também de uma oração, você já entregou sua vida a Jesus, precisa de oração, nós queremos orar por você. Talvez você já faça parte da igreja, mas não está conectado ainda, ou conectada a um life group, a uma célula. Nós queremos criar o caminho para você, então mande um WhatsApp também para nós queremos conectar você à igreja local, porque longe do corpo de Cristo, nós seremos presas fáceis, mas quando nós estamos juntos com o corpo de Cristo, nós somos mais fortes. É isso que o Senhor quer fazer da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, eu quero orar por você agora, quero declarar uma semana de bênção na sua vida, na sua casa, sobre os seus negócios. Estenda suas mãos para cá. Paizinho querido, eu quero te agradecer por cada casa que abriu hoje uma janela para que a Tua palavra pudesse entrar, por cada pessoa que assistiu este culto online, que o Senhor possa abençoá-las de bênçãos sem medidas, que as janelas dos céus se abram sobre cada família representada. Eu os abençoo, eu declaro proteção, eu declaro provisão do Senhor, eu declaro cuidado do Senhor em cada detalhe da vida dos meus irmãos. Declaro o Teu sangue, Jesus, cobrindo, Senhor, esta casa, e nenhum mal, nenhuma peste, nenhuma praga, nenhuma doença chegará a esta casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo.